Boa Boa noite, noite! mestre. Seja Tudo bom? bem-vinda! Prazer que você me aceitou para a gente bater esse papinho. Que legal essa iniciativa de dar essa Olha, oportunidade. Muito obrigada. eu que agradeço. Começa falando para Ah, nós, para o pessoal aí, quem é você então, da onde você fala, que cidade e o ok. que O meu você nome é faz. Ilvana. Eu estou há quase um ano morando em Porto Seguro. Eu vim de Brasília. Eu sou psicóloga. E por conta de ter feito o CSI, eu não sou CSI ainda, porque falta eu finalizar, mas o CSI, o curso que você dá para gente, ele me capacitou mais para que eu pudesse aplicar na clínica, por exemplo, que hoje eu trabalho na clínica, e eu virei mentora por conta do curso, por conta do CSI. Ele me capacitou, me trouxe segurança e ferramentas para que eu pudesse desenvolver outras pessoas somando com o meu conhecimento, porque eu sou psicóloga analista do comportamento. Então, eu tenho o curso pela PUC também, Psicologia Hum, Positiva, Bem-Estar e Autorrealização. Você foi meu professor lá, é de lá que eu te conheço. E aí, então, eu tenho essa legal. trajetória com você e eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer esse conhecimento que você disponibiliza. Você não retém nada, você passa tudo para a gente realmente no curso do CSI. E isso, hoje eu sou mentora e agradeço de novo, eu estou aqui sendo grata a você, eu pedi essa oportunidade mesmo para agradecer por essas aulas que você dá às quintas-feiras. Por quê? Porque eu quero aproveitar o conhecimento que eu adquiri no CSI para voltar a dar treinamentos em organizações, em empresas. Então, aqui é mais uma oportunidade de eu adquirir mais conhecimento para que eu possa aplicar também num outro trabalho que eu vou desenvolver agora. Olha, que legal, hein? O depoimento que você está trazendo é muito legal, Ivana, por quê? Porque essa é a ideia do CSI mesmo, né? É pegar uma pessoa que já tem um trabalho na área do desenvolvimento humano, no caso você é psicóloga, pode ser um coach, pode ser um terapeuta integrativo, né? Pode ser assim, alguém que já trabalha, um mentor, né? Alguém que já trabalha nesta área. E aí, através do CSI, a pessoa vai se capacitar, ela vai se qualificar, né? Ela vai ficar lá expert nessas 70 intervenções e ainda vai ter esse kit de ferramentas aí para poder aplicar, né, no seu trabalho, né? Então, ou seja, a gente facilita, mastiga tudo bem mastigadinho mesmo, Verdade. né? E eu já dou, como você falou, né? Gostei do que você falou, que eu entrego tudo, não escondo nada, não seguro nada, e porque é isso que eu quero mesmo. Eu passo tudo mesmo para quê? Para que a pessoa realmente saia, né, capacitada para poder aplicar e falar, agora eu posso atender, né? Porque eu sei atender. Eu tenho material, tenho ferramenta, tenho técnicas, tenho intervenções Verdade. de sobra, né? De sobra, né? Então, se a pessoa tiver alguma dificuldade, a dificuldade não é por eu não tenho conhecimento, eu não tenho técnica. É pelo contrário, eu tenho tanta técnica, tanto conhecimento que deixa eu ver por onde que eu vou começar, né? E é por isso que até eu desenvolvi uma Verdade. metodologia passo a passo, que é o mapa das forças, uma metodologia passo a passo para, inclusive, dar esse norte, esse guia para quem não tem experiência, né? Então, se eu não tem experiência tal, né? Então, começo aqui, vou passo a passo ali, Faz tá? toda a É nesse diferença esse momento. passo a passo. É o que orienta realmente. Por onde começar? Porque a É, gente adquire um conhecimento. A gente estuda, estuda, faz um curso, aí faz uma pós-graduação, aí faz outra, e aí o que a gente faz com todo esse conhecimento? E aí é o que você traz, você organiza isso pra gente. exatamente, olha, e sabe o que está acontecendo agora? Porque assim, por trás de tudo que eu faço, né? Vocês já devem ter percebido isso, tem uma missão, tá? Que é a missão da psicologia positiva. Qual a missão da psicologia positiva? Ajudar a humanidade a florescer, né? Então, quando o Martin Seligman veio para o Brasil pela primeira vez, foi em 2011. Inclusive, quem trouxe o Seligman para o Brasil foi a APAL, que é a Associação de Psicologia Uhum. Positiva da América Latina, que é essa associação que hoje eu sou presidente, né, da APAL, uma associação sem fins lucrativos, meu trabalho é voluntário, enfim, aliás, todo mundo trabalha na APAL voluntário.
e nós trouxemos o Martin Seligman para o Brasil. E aí na conferência que ele deu, foi sobre florescimento, e foi justamente quando ele lançou o livro Florescer. Então, ninguém ainda sabia o que era florescimento. E aí ele fez uma conferência justamente sobre florescimento. E aí quando ele fala do florescimento, ele fala da missão, né, e da meta que o movimento então institucionalizou ali, que era o quê? Até Sim. 2051, você deve conhecer essa meta, até 2051, 51% da humanidade vai estar florescendo. Essa é a nossa meta. Então, naquele momento, quando eu vi isso, eu falei assim, eu serei né, um agente do florescimento humano. Essa foi uma ideia que me veio na cabeça na hora. Eu vou ser um agente do florescimento humano. Comecei a trabalhar ativamente no consultório, como psicólogo, como terapeuta, posteriormente como coach, né, enfim, né, também dando consultoria em empresas, treinamento em empresas, como educador nas escolas de pós-graduação e tal, que eu participei, enfim, comecei a trabalhar como palestrante, né, então todas as frentes que eu tinha espaço e oportunidade, eu comecei a trabalhar para ajudar as pessoas a florescer. E aí eu comecei a pensar, como é que eu posso multiplicar isso? Né? Como é que eu posso ajudar ainda mais nessa contribuição para o florescimento? E aí que me veio na cabeça a seguinte ideia. Ao invés de eu ser um agente do florescimento, eu vou formar agentes do florescimento humano. Sem Daí a gente dúvida. consegue multiplicar. Né? Porque o trabalho que eu faço, eu posso multiplicar, né, para mais pessoas. Então, aí foi a ideia que eu criei a certificação CSI, né, para formar agentes do florescimento humano, passando as técnicas, intervenções, tudo que eu sabia, tinha aprendido, né, e passar. Então, isso que você está falando, né, de que realmente eu passo, tudo e tal, vem por quê? Porque eu quero formar agentes do florescimento humano. E aí nós já formamos aí, não fiz as contas ainda, mas algumas centenas, né, algumas centenas de pessoas, de agentes do florescimento humano. Me fala um pouquinho do seu trabalho No dia a atual, do seu dia. dia a Eu dia. estou na clínica e eu passei a aplicar o teste VIA na clínica. Então, toda a minha sessão, ela gira em torno de qual força você conseguiu identificar nesse momento. Então, hoje, como eu venho já há eu acho que eu estou há uns 3 meses trabalhando direto com as forças de caráter dentro da clínica, bom, sem deixar de olhar pela dor do cliente, né? Porque não dá para você simplesmente Uhum. impor as forças de caráter e deixar com que toda a sessão seja pontuada por isso. Por que eu falo isso? Porque é a minha forma de trabalho. O cliente traz aquilo que está incomodando para a clínica, mas eu aproveito para trabalhar as forças de caráter. Então, hoje, eu já tenho cliente que ele já faz a análise funcional dele. Ele já diz como ele se comportou, ele já diz que força ele utilizou e qual foi essa consequência para ele de ter utilizado essa força de forma consciente. Então, eu já estou colhendo os frutos dessas ferramentas que você ensinou no CSI. Né? É lindo de ver, Olha, Helder, é lindo de ver olha que as legal. pessoas adquirindo um nível de autoconhecimento e usando as forças de caráter. Porque a gente sabe, por exemplo, que a gente tem muito mais facilidade pelas coisas negativas. E a gente tem muito mais facilidade de dar importância para as Sim, emoções negativas. Então, com as forças de caráter, a gente sim. consegue fazer, eu vou falar gente, mas assim, eu consigo fazer com que a pessoa dentro da clínica, ela consiga olhar o lado bom dela. É difícil. Quando a gente vai numa entrevista de seleção, quando perguntam pra gente quais são suas qualidades, ou me fale um pouco sobre você, é difícil. Você até acredita, não, eu me conheço, eu sei quais são as minhas possibilidades, potencialidades, mas na hora de você juntar tudo isso e falar, é difícil. Muitas vezes na entrevista a pessoa fala assim: ah, uma qualidade minha é ser muito perfeccionista, né? Porque eu procuro fazer as coisas muito bem. E qual é um defeito? Ah, ser perfeccionista também. Então, do jeito que você ensinou pra gente, eu ensino na clínica também a pessoa saber falar sobre ela.
né? Que você ensinou como você se apresentaria com as forças de caráter. Então, hoje a pessoa... Se eu perguntar hoje para uma cliente minha, para um cliente meu, me fala um pouco sobre você, eu tenho certeza que ele vai colocar as forças de caráter, os que estão há mais tempo comigo. Eu tenho certeza. Porque eu já consegui que eles identificassem o que eles têm de bom. O que tem de bom no ambiente deles. E por que determinado comportamento deles não foi legal. O que faltou? Partindo do princípio que a gente está usando só as forças de caráter. O que faltou? Ah, faltou eu usar o meu critério antes de me comportar daquela forma. Faltou eu avaliar melhor, eu perceber aquele ambiente, eu perceber por que aquela pessoa falou aquilo naquela hora. Então, faltou eu usar a minha força do critério, porque eu trabalho muito forte as 5 primeiras forças. Porque você gosta de trabalhar as 7, né? Às vezes eu estico um pouquinho. Mas as 5, com certeza, eu trabalho ali, porque eu acredito muito em quanto mais eu fortalecer o mínimo de força das forças de caráter de uma pessoa, mais ela floresce. Então eu não vou esticar muito, eu vou trabalhar ali até que ela chegue a um certo nível que ela possa, digamos assim, caminhar sozinha com aquelas forças. Que ela já possa fazer análises funcionais de como ela se comportou dentro daquelas forças. Então, para mim foi uma ferramenta muito poderosa. Aquela ferramenta que você fala se a pessoa, se ela trabalha, se ela se comporta mais pelo emocional, né, pelo coração ou pela razão, se é mais voltado para o interpessoal ou para o intrapessoal, eu acho ela, assim, poderosíssima. Traz um nível de autoconhecimento muito grande para a pessoa. Então, para mim, foi um achado virar uma CSI. Ainda não sou CSI, que eu ainda não formei. Mas olha só, ainda nem formei, não terminei, e eu já estou com essa capacidade muito grande de aplicar as ferramentas. E Helder, a minha mentoria é baseada nas forças de caráter. É mentoria individual. Toda a minha mentoria ela é baseada nos teus 12 passos. E mais aqueles 7. Os 7 passos é o meu nível mais alto. Então, a pessoa tem realmente que passar por todos aqueles primeiros passos. Os 3 primeiros passos, eles são como se fosse a minha entrevista diagnóstica, a minha sessão diagnóstica. É aquele você faz o teste via e eu te entrego essa sessão diagnóstica. Ela é aquele para fazer o pitch, né? Para captar o cliente. Uhum. Então, eu faço primeiro aquele. Então, a pessoa me conhece. Você faz isso em uma sessão? Eu faço em uma. Eu faço em uma. Esses 3 faço. Eu aplico 3 ferramentas. Legal. Nessa primeira sessão. E aí é onde eu crio a condição para aquele cliente confiar no meu trabalho e dizer para ele quais seriam os próximos passos. Então, eu te falei um pouquinho sobre a clínica, como que eu trabalho na clínica, e a parte da minha mentoria. Amém. Então, a minha vida profissional vai ser baseada nas forças de caráter. Sensacional. Sensacional. Eu estou muito feliz. Nossa, estou muito orgulhoso. Eu estou feliz também, porque traz realização profissional. Eu amo ajudar pessoas. Eu amo atender na clínica. Eu amo desenvolver pessoas nas organizações. Então, eu fazer isso com algo que me trouxe segurança, que me traz um retorno, eu consigo ver esse retorno muito rápido. Então, isso me faz realizada profissionalmente, porque eu vejo o resultado do meu trabalho. Financeiramente, você acha que o CSI, né? Tudo que você aprendeu no CSI, também trouxe um impacto financeiro positivo na sua vida, no seu trabalho? Trouxe. Por quê? Na clínica não mudou nada. Eu tenho os clientes e o valor lá é fixo. Porém, na minha mentoria, que eu comecei, ela tem 2 meses, eu comecei colocando... Você está falando de valores, né? Eu vou falar de valores. Tá, pode falar. É bom que motiva as pessoas, eu não sei se só tem, eu acho que não só tem alunos teus, motiva as pessoas a fazer o teu curso, porque ele capacita a gente para ganhar dinheiro mesmo. Então, eu não tenho vergonha de dizer que o meu objetivo com as forças de caráter, com a psicologia, é ganhar dinheiro. Isso não significa que se alguém me chamar para fazer uma palestra, eu não vá fazer a palestra. Eu fui convidada para fazer uma palestra numa igreja sobre emoções.
Aí eu falei, beleza, vou falar sobre emoções positivas. Eles não vão entender nada, porque quando se chega falando de emoções, é muito neurociência, sei lá, alguma coisa assim. Não, eu vou chegar com a psicologia positiva e falando de forças de caráter, né? Como aumentar essas emoções com as forças de caráter, né? Com autoconhecimento. Então, vou fazer uma palestra, porque eu também tenho o objetivo de até 2051 eu poder ter passado essa informação sobre o florescimento, psicologia positiva, felicidade, bem-estar, para o maior número, inclusive está na minha missão, missão pessoal, o maior número de pessoas possíveis. Mas hoje o meu objetivo é financeiro. Então, a minha mentoria, ela começa com R$ 840. A segunda etapa é R$ 1.600. Eu já cheguei nessa etapa. A terceira etapa, e tá tudo já escrito, tá, Helder? Tudo escrito. Eu já selecionei quais ferramentas eu vou usar em quais etapas. A terceira parte eu ainda não consegui alcançar. Estou chegando agora. Mas a minha terceira parte, ela vai começar com pelo menos 4.900 e alguma coisa. Tá? Eu estou juntando todo o conhecimento que eu tenho durante toda a minha carreira, desde a minha formação na psicologia positiva, passando ali pela FGV, que eu fiz gestão de pessoas e liderança, ali passando por outra pós-graduação que eu fiz, que foi em análise do comportamento na clínica, e mais esse da PUC, e mais o CSI. Então, eu junto tudo isso e coloco nas minhas mentorias. Aquilo, tudo que eu li, né? Eu estou colocando na minha mentoria. Então, ela é escalável. São 3 passos. Então, quando chega no último passo, é aquele seu último lado do caracol, que eu vou trabalhar muito forte, aquela parte das emoções das pessoas, né? E aí, aí vai aí R$ 4.000 para cima. Então, meu objetivo é financeiro realmente. Eu vou te falar a minha estratégia. Eu faço a aplicação de um teste teu. E aí, eu falo para a pessoa assim, a partir de agora, você quer selecionar quais áreas, eu dou algumas opções, mas ela também tem que me dar algumas opções do que não está legal na vida. Então, eu falo para ela quais áreas você gostaria de trabalhar. Porque eu tenho 80 ferramentas, as 80 ferramentas que eu posso te ajudar em qualquer área da tua vida. Então, se ela me falar que é relacionamento, eu vou buscar as ferramentas de relacionamento. Agora, se ela disser, não, eu prefiro que você siga o seu passo a passo. Aí eu já selecionei as ferramentas que eu acredito que são as mais importantes para eu desenvolver uma pessoa e ela sair satisfeita da minha mentoria. Ah, posso te contar uma história? Conta. Eu fui naquele congresso de felicidade que teve em Curitiba. Então, ali é uma amostra do que as pessoas que têm conhecimento da psicologia positiva, do bem-estar, das forças de caráter, como elas se comportam ali naquele grupo, tinha umas 2.000 pessoas. E aí eu fiquei olhando as pessoas super solícitas, pessoas sorridentes, pessoas educadas. E aí eu falei, gente, imagina isso aqui em grande proporção para o mundo. Que o objetivo é esse, né? Para o mundo. Minha colega de quarto, que eu conheci por um grupo aqui da psicologia positiva lá da PUC. Ela é bem voltada para a psicologia positiva, para a felicidade. E eu para as forças de caráter. E eu não sabia, mas tem uma diferença realmente, apesar de um que complementa o outro. Mas ela não usa força de caráter. E aí ela veio falar sobre que as 24 forças de assinatura, a pessoa tinha que escolher uma... Não sei, ela falou alguma coisa assim. Eu falei, não, as forças de assinatura são só as 5 primeiras. Não, de jeito nenhum. Aí ela quis teimar comigo. Aí eu falei para ela assim, Helder, eu falei assim, eu sou CSI, aluna do Helder. Aí ela, tu é CSI? Eu falei, sei, você vai dizer para uma CSI que forças de assinatura são todas as 24? Não, aí não, né? Ela, ai, gente, eu preciso estudar mais um pouco. Desse jeito que ela falou, eu falei, ó, só procurar o Helder. Foi muito engraçado, porque ela tentou teimar comigo. Aí, quando eu joguei a carteirada nela, eu falei, eu sou CSI, aluna do Helder. Aí ela murchou, ela falou, ai, você é CSI? Eu falei, sou, filha, eu vivo para estudar isso. Eu estou estudando isso há quase um ano já. Foi muito engraçado. Eu tive que dar carteirada nela, que ela não sabia nem o que estava falando. Você consegue ajudar muito, porque o que acontece? Uma coisa é eu falar, entendeu?
E outra coisa é uma pessoa que fez o curso e está aplicando, e está aplicando, e você aplica muito assim, certinho mesmo, do jeito que eu ensino. Você segue muito o protocolo. Então é muito legal, né? Assim, você não está aplicando assim, eu pego uma ferramenta aqui e aplico numa sessão, no outro, né? Não, você É, realmente aplica o é. método, É porque né? não precisa inventar Então, roda, né, Helder? então Você você já fez isso para mim. é, nossa, que legal, meu. Eu que Então muito bom, agradeço a viu? você. Parabéns. Obrigada, Helder. Obrigada, Tá pessoas. bom, gente? Até a próxima. Eu espero que eu tenha conseguido inspirar um pouquinho vocês também. Um abraço. Legal, Que viu? bom. Inspirou Obrigada. muito. Arrasou, ó. Obrigada. E arrasou. Tá, joia? Obrigado, pessoal. Boa noite, então. Obrigado, Ilvana.